Campeonato Paulista. Rogério, boa noite. Sei que é difícil encontrar palavras para explicar o que aconteceu aqui hoje para o torcedor. É uma frustração muito grande, né, para todos vocês. Não foi um jogo fácil, você perdeu 2 jogadores importantes no decorrer da partida. O que dá para falar nesse primeiro momento, analisando essa partida, a atuação do São Paulo e todas essas dificuldades enfrentadas na noite de hoje? Posso te dizer, boa noite, que independente das dificuldades enfrentadas, nós tínhamos como obrigação passar para a semifinal. Mesmo com as lesões, né, do Galopo logo no começo, jogando os últimos minutos praticamente com um homem a menos, né? E eu acho que no primeiro tempo a equipe teve bastante intensidade, volume, roubou muita bola, marcação, pressão, criou algumas oportunidades boas de gol, mas não conseguiu concluir a gol. Quando foi o jogo, o tempo foi passando. Algumas trocas foram feitas. O Rato pediu para sair, por exemplo, né? Luan um pouco cansado, o Rato pediu para sair. Nós rodamos 3 ou 4 jogadores como 9, na ausência de um 9 de ofício. O Erisson não tinha condições de jogar mais que 45 minutos, mas diante da lesão do Galopo e do bom momento no time, eu achei que era aquele momento de colocar e guardar uma substituição para ele. Então, assim, dentro das possibilidades que nós tínhamos, nós tentamos tudo, mas mesmo assim se faz uma obrigação nossa vencer o Água Santa, com todo o respeito que nós temos para os profissionais do outro lado, mas é o São Paulo e nós deveríamos estar na semifinal, né? A culpa é nossa por não conseguirmos atingir esse objetivo. Rogério, até sobre a tentativa de ser mais agressivo e as opções que você tinha, por exemplo, no banco de reservas do meio campo para frente, você foi perdendo uma peça atrás da outra, você não tinha muitas opções no banco. O Erisson, por exemplo, você acabou de explicar que não tinha nem condições físicas para poder, talvez, entregar aquilo que se esperava. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa falta de opção. E, mais do que isso, a gente pensa, por exemplo, no Marcos Paulo, que tem treinado o tempo inteiro. Como a gente não acompanha as atividades, o mais justo e honesto é perguntar para você, ele treina muito mal? Não, ele treina tecnicamente muito bem, com uma intensidade um pouco abaixo, mas as substituições do Caio Paulista também, não sei se você não observa o treino, ele também não treina mal, o Caio Paulista, é por isso que ele entra, né? O Erisson também não treina mal quando... Então, assim, ele era uma opção também para poder entrar do jogo. Diante de um jogo mais pegado, firme, eu acho que as escolhas foram feitas de maneira correta. E as opções que nós tínhamos do banco foram usadas no dia de hoje dentro do que a gente podia mexer no time. Quando colocou o Pablo para reforçar o meio-campo, adiantou o Nestor como 10, adiantou o Luciano como 9. Enfim, dentro do que nós poderíamos fazer, eu acho que em matéria de volume de jogo, o São Paulo teve jogou no mesmo volume de jogo de outros jogos, sempre finalizando, controlando o jogo, finalizando bastante, mais que seus adversários, quase num todo, nos 13 jogos, talvez com exceção aí do Palmeiras aqui, talvez foi o único jogo que o São Paulo finalizou menos e teve menos controle de jogo que um adversário, mas não consegue vencer, e aí não adianta qualquer explicação que você tente dar, ela soa ou gera como uma desculpa. Rogério, boa noite. Obviamente que você é um cara vencedor e está frustrado com o que aconteceu hoje, o torcedor também saiu muito frustrado daqui. Dá para comparar a frustração de hoje com a perda da Sul-Americana no ano passado? Não, acho que são situações distintas, né? Você chegar a uma final, ele tem muito valor. Você tem que ver o lado de você conseguir estar a uma final, né? Aqui não, aqui é diferente. Aqui nós somos incapazes de levar o time à final, como foi, por exemplo, no ano passado até, comparar Paulista com Paulista, né? Nós perdemos para um time que, em tese, você não deveria ser eliminado. Por mais forte fisicamente que o time fosse, tudo, o time adversário tem os seus valores. Hoje em dia a gente vê confrontos aí no Rio, em outros lugares também, que times menores conseguem surpreender times maiores, né? Mas nós não sofremos nenhuma finalização dentro do nosso gol. Só nós não tivemos capacidade realmente, com calma e frieza para fazer o gol, né? Mas é muito frustrante, lógico, não tem outra palavra a não dizer que frustrante sair daqui desclassificado. Nós que saímos aqui, acho que em junho, julho, classificado na mesma situação dos pênaltis contra o Palmeiras daqui, hoje saí desclassificado pelo Água Santa.
Ô, Rogério, e dentro dessas eliminações do ano passado, derrotas traumáticas, algumas vezes você mesmo colocou em xeque a sua continuidade no São Paulo. Você vê o momento atual diferente com relação à sua sequência no ano de 2023, até por conta de uma reformulação que o time passou? Eu acho que foi benéfica, eu acho que trouxe nova energia para o time. Nós sofremos muito com as lesões esse ano, lesões sérias. Hoje até, muito provavelmente, mais uma lesão de cruzado, mais uma torção de tornozelo. As lesões que têm acontecido, elas, com exceção de um período que teve 4 lesões musculares, elas são lesões muito sérias, né? Tem jogadores ficando 8 meses, 7 meses afastados dos gramados por lesão. Então a reformulação foi, eu acho que ela não foi ruim, foi boa dentro das condições financeiras que o clube tinha. Eu acho que ele fez o seu melhor. Uma pena que não adianta agora que a gente, após uma eliminação, qualquer explicação, qualquer tentativa de elucidar alguma coisa, o São Paulo é o time que mais finaliza no campeonato, né? O time que tinha o maior número de gols do campeonato, o time que menos sofre finalizações no campeonato. Mas o futebol não se resume só aos números, assim, eu acho que se resume a você ganhar jogos, ser campeão. As pessoas que marcam são as pessoas que ganham, que são campeões dos seus clubes, e hoje é um insucesso muito grande para a gente, é um fracasso muito grande para a gente não chegar à semifinal do Campeonato Paulista contra o Red Bull. Rogério, diante de todo esse cenário de lesões e de dificuldades que você teve para escalar a equipe durante o campeonato, nunca teve o elenco completo por inúmeros motivos, para Campeonato Brasileiro, para a Sul-Americana, o São Paulo precisa de mais opções? Não adianta hoje a gente ficar analisando em cima da derrota do Campeonato Paulista, né? Eu acho que teve elenco curto, assim, muitas vezes nós tivemos nem 20 jogadores para relacionar de linha. São lesões sérias, porque são lesões sem perspectiva de volta, algumas, sei lá, até o meio do Brasileiro, outras, quem sabe, até o final do ano, como uma lesão de hoje do Galo. Eu não sei qual vai ser o resultado final da ressonância, mas pelo teste, né, aqui que foi feito pelo médico, é uma lesão séria. Então, assim, eu acho que o clube tem que sentar. Eu sei que é um momento difícil, né? E o mais importante aqui é o São Paulo, né? E eu acho que o próprio clube tem que pensar no que é o melhor, o que pode ser feito. Mas não é o dia de falar de contratações, coisas assim. Eu acho que, repito, São Paulo é um time muito competitivo, mas que não consegue ter um poder de definição de jogo, não consegue ter um poder de realização de tudo que produz durante o jogo, não consegue realizar em gols, né? Eu acho que isso é o que mais tem faltado para a gente. Rogério, queria saber de você quais que são os planos, né? Porque o São Paulo vai ter uma janela de quase praticamente um mês sem partidas, né? Quais são os planos a partir de então? E se você, diante, né, da experiência que teve no Paulista, já pensa em projetar até uma mudança de estilo de jogo, de posicionamento de jogadores, né? Pensando no Campeonato Brasileiro, no início da Sul-Americana. Honestamente, eu não sei. Amanhã os jogadores descansam e depois de amanhã eles se apresentam. E aí vamos fazer uma análise do que pode ser feito para o próximo jogo, se eu não me engano, do clube é no dia 5, né? Se eu não me engano, agora de Sul-Americana, passa a ser, né? Para fazer uma projeção do que pode ser feito de maneira geral para o futuro. Aproveitando o gancho da pergunta do Zé, Rogério, o Luciano agora na zona mista, ele falou, né, ressaltou o fato de ele ser segundo atacante, de ele estar tentando ainda se adaptar ao novo posicionamento com você. Reposicionar o Luciano, jogar ele mais próximo do gol, como um segundo atacante, posição que ele se sente mais confortável, está nos seus planos ou ele deverá seguir exercendo essa função, flutuando entre linhas, jogando um pouquinho mais recuado? Ano passado ele jogou o tempo inteiro flutuando entre linhas e recuando um pouquinho, exatamente como você falou. Hoje ele é o segundo atacante, ele é o primeiro homem atrás do 9, que é o que ele gosta de fazer, é o que ele sabe fazer. E tem colaborado bastante também na marcação, né, o Luciano, né? Tem tido oportunidades de fazer gol, infelizmente às vezes a bola não entra, foi importante, bateu o primeiro pênalti hoje também. Eu acho que ele vem jogando bem, o Luciano. Eu acho que ele vem ajudando bastante a equipe. E a posição é muito parecida, ofensivamente é muito parecida do que ele fazia no ano passado. Ele vem buscar o jogo, flutuando, como ele sabe fazer. Para nós é importante, porque quando a gente tem um 9 de área, quando não é o caso de ter Caleri e Erisson machucado, a gente tem um 9. É difícil jogar mais com o Galopo, porque os dois querem sair da área, né? Mas quando a gente tem um 9 de área, é importante essa flutuação dele, junto com o Rato, que vem para dentro para ter superioridade.
E gerar volume. Eu repito a você, você não é o time que mais cria oportunidades no campeonato e o time que menos dá chance de gol ao adversário atua. Algum processo de trabalho bom deve ter nisso. Agora, a gente, infelizmente, em tudo que cria, a gente não consegue converter em gols, né, efetivos, ser efetivo. A gente não consegue ser tão efetivo quanto a gente consegue criar de oportunidades ou de lances que a gente poderia dominar um pouco melhor, finalizar um pouco melhor e conseguir o gol. Não, estou falando que nós não conseguimos realizar o gol da maneira como nós temos as oportunidades que criamos. Rogério, boa noite. Você participou dessa reformulação do elenco, uma mudança de jogo, de característica do elenco. As vitórias mostram muito como os jogadores reagem, mas as derrotas também. No vestiário, conversando, vendo a reação de cada um, você entende que a reação deles pós-eliminação é uma reação em que você acredita que eles podem, ou pelo menos entendem que o caminho a ser traçado é o que você imagina também? Você acha que você está em sintonia com o elenco na questão de eles sabem a resposta que precisam dar e sabem o caminho que precisam trilhar? Tenho certeza que eles sabem a resposta que precisam dar, o caminho que precisam trilhar, mas isso não garante a vitória de amanhã. Você pode saber todos os caminhos de todos os lugares, você quer sair numa viagem, onde você quer chegar, você não sabe se o carro quebra, se ele fura o pneu no meio do caminho. Isso, assim, a diretriz, te digo, é o que eu falo para você, olhe os números do São Paulo no Campeonato Paulista e você vai ver como é um time que sabe aonde ele quer chegar, porque ele tem os menores índices em quase todos os quesitos. Então, assim, agora, tem os problemas que acontecem no meio, né, desse caminho que, às vezes, uma lesão, às vezes, no momento mais importante do jogo, na reta final, você perde um jogador com lesão já tendo feito as 5 substituições. Isso pode acontecer, isso é imprevisível, né? Não dá para você... Mas como time, o estilo de jogo, de como joga, a maneira como joga, sempre ofensivo, marcando pressão, até contra times que muitas vezes são superior, que não é o caso de hoje, e a gente joga de igual para igual, tenta jogar de igual para igual, nem sempre consegue vencer. Boa noite, Rogério. O ano passado, quando o São Paulo perdeu a Sul-Americana, você até em falas bem humanas relatou como o grupo sentiu. Você falou muito sobre a tristeza dos jogadores. Tem até uma outra fala sua também, bem sincera, se não me engano, na coletiva contra o América Mineiro, em que você fala que algo que te preocupava é você poder manchar, de alguma forma, a história que você tinha no São Paulo. Você falou hoje aqui que o que marca são os títulos, as conquistas. Como que o Rogério Ceni, treinador de hoje, trabalha essa história que ele tem lá atrás, o fato dele poder, de alguma maneira, prejudicar isso que ele tem construído no São Paulo? Olha, é difícil, eu repito, sempre pós uma eliminação, pós um empate com uma eliminação nos pênaltis, sendo que você é o favorito a passar, né? Você não chegou ali e está, né? Você não está enfrentando um time que é muito favorito sobre você. É sempre mais, as análises que você faz são mais pesadas, mais críticas. Mas, para mim, logicamente, que é mais difícil quando você trabalha num clube onde você viveu 25 anos de histórias, e boa parte dela com títulos importantes. Então, pesa bastante. As derrotas, elas pesam mais do que em outra situação. Eu acho que todos estão tristes, todos estão chateados, todo mundo veio para cá convicto que nós passaríamos, que a gente jogou para isso, acho que teve volume para isso. Nós não tivemos a capacidade de fazer o gol no melhor momento que a gente tinha no jogo, no primeiro tempo, onde a gente dominou por completo. O Água Santa pegava a bola, chutava para frente, nós vínhamos construindo novamente durante todo o tempo. E aí nós não conseguimos botar a bola para dentro nesse momento que talvez mudaria o cenário do jogo, faria o Água Santa sair um pouco mais, abriria um pouco mais de espaço para a gente jogar. A Água Santa se defendeu bem e no final ainda conseguiu 2 ou 3 lances de cruzamento, cabeceio, que passaram, lances que foram perigosos. A bola parada nós sabíamos que sofreríamos, que é um time muito alto, né? Nós já sabíamos que íamos sofrer um pouco. Mas, fora isso, foi um jogo de total controle da gente. Quando foi chegando no segundo tempo, foi caindo a intensidade, o Wellington machucou, aí já ficou uma situação mais equilibrada de jogo e quando foi chegando com 1 a menos, o Wellington se arrastando, só ficou dentro do campo praticamente, ali ficou uma situação mais preocupante. Talvez desde o momento da lesão do Wellington, aí o jogo ficou diferente, mas até então, eu acho que a gente comandou o jogo, mas não conseguimos vencer, então não adianta.
Rogério, sobre a torcida, os torcedores compareceram em peso aqui no Morumbi, Sim. apoiaram desde antes da bola rolar até o final, depois do último Verdade. pênalti perdido. Você tem alguma mensagem especial aos torcedores? Cara, eu só agradeço o carinho de sempre, seja no Morumbi, onde nós não conseguimos dar resposta na primeira rodada contra o Ituano, que nós empatamos o jogo. Seja no Morumbi novamente contra o Corinthians, onde nós novamente finalizamos muito mais, sofremos poucas finalizações a gol, mas perdemos o jogo por 2-1. E aí depois contra o São Bernardo, né? Que foi um time que eu assisti o jogo contra o Palmeiras, jogou bem equilibrado com o Palmeiras. E nós também novamente tivemos um maior volume e tudo. Eles tiveram 2 contra-ataques bons que podiam ter feito mais gols até na gente. Então, assim, foi no Morumbi, a torcida apoiou em número grande. Hoje aqui, acho que é uma experiência para o torcedor são paulino poder estar no estádio do Palmeiras e poder assistir um jogo do seu clube aqui no estádio. Infelizmente, a gente não consegue atender as expectativas do torcedor. E, logicamente, a responsabilidade é minha por não atender essa expectativa. E eu lamento muito, mais do que eles até, como atleta, ex-atleta, torcedor, treinador do time deles, eu gostaria de sair daqui vitorioso e que eles saíssem felizes. Mas, mais uma vez, nós não conseguimos, é frustrante, mas nós não conseguimos dar a resposta que a torcida merecia. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.